minha fala terapêutica de hoje é sobre a nossa dificuldade de escuta e esse desejo absurdo de falar sobre nós. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Nunca falamos tanto de nós mesmos como atualmente. Em todos os diálogos, encontramos um jeitinho de inserir um relato da nossa vida pessoal. Essa fala terapêutica é uma proposta de reflexão sobre como esse fenômeno impacta nossas relações sociais e um jeito de pedir que paremos para revisar nosso jeito de estar nos nossos grupos, a fim de que possamos mudar a nossa inadequação e contribuir, tanto no trabalho quanto no meio dos nossos amigos, para diálogos mais interessantes, mais leves, abandonando esse lugar de seres incompetentes para conversar. Eu era adolescente, era a Copa de 1970 no México e era a primeira vez que ia passar na TV. Isso era o máximo. Meu pai resolveu reunir uns amigos e no dia demorou a chegar. O pneu do carro dele furou, ele chegou muito tenso e começou a contar. Um outro amigo do meu pai, depois da primeira frase do que ia contar, se apropriou do momento e começou a dizer: eu também tive um pneu furado essa semana e isso aconteceu comigo. Todos se envolveram na narrativa desse segundo amigo e eu olhei para o primeiro e pensei: puxa vida, ele precisava tanto falar? O outro roubou isso e ninguém fez nada. Foi esse pneu furado que me ensinou que a vez de falar de uma pessoa é um tipo de direito sagrado que não deveria jamais ser usurpado. Quase 50 anos se passaram e esse fato ainda repercute em mim, porque eu acho que foi nesse dia que talvez tenha nascido a minha vocação pessoal para a escuta. Mas acho que de lá para cá as coisas só pioraram. As pessoas continuam a roubar a vez do outro falar e ninguém faz nada. Ninguém é justo nessa percepção. Os apropriadores de discursos estão sempre roubando a vez dos outros falarem, arruinando os diálogos, estragando as reuniões e ninguém faz nada. Resultado, nossos eventos sociais, almoços de trabalho, encontros de fim de expediente, festinhas de fim de semana, churrascos viram uma chatice e acabam desaparecendo dos quadros de importância nas nossas agendas emocionais, porque quando pensamos que vamos estar num lugar, imaginamos a chatice da interlocução monológica de alguém que não vai parar de falar, e isso nos cansa. Por que precisamos tanto falar de nós? Bem, como psicóloga, eu vejo isso como uma funcionalidade psíquica aceitável. Nós temos uma tendência a nos colocar nas narrativas que escutamos. Quando estamos diante de um relato, de um filme, de uma história, é muito saudável imaginar o que aconteceria conosco se estivéssemos naquele lugar, ou também lembrar que nós já passamos por experiências parecidas. São mecanismos de memória ou de projeção. Eu me lembro quando assisti o filme biográfico do Nelson Mandela, tem uma parte tão sensível para mim. O Nelson Mandela está preso e ele perde o seu filho e não pode ir para o funeral. E naquela cena daquele rapaz no caixão, eu fiquei triste. Eu projetei uma situação totalmente aleatória, imaginando como seria triste perder meu filho e como seria mais triste ainda não poder ir no seu funeral. Aquela história não tinha nada a ver comigo, mas eu projetei, porque nós fazemos isso sim. Diante de uma situação, diante de uma ideia, que uma pessoa está relatando o que ela viveu, ou que estamos assistindo um relato biográfico, é perfeitamente normal pensar em nós quando o outro fala de si. Então, se eu estou dizendo que é funcional, o que não é saudável? Vou responder. O que tem uma certa repercussão de adoecimento psíquico é toda vez que o relato de alguém me remeter a uma perspectiva pessoal, eu me apropriar do espaço de fala num diálogo, transformá-lo num monólogo,
longo e detalhado sobre mim mesmo e assaltar o direito do outro de continuar a falar. As pessoas que fazem isso se tornam insuportáveis nos grupos e precisam muito, mas muito mesmo, de um processo de terapia. Eu considero que há 3 razões que produzem esse tipo de comportamento de falador social compulsivo e compulsório: a insensibilidade, o egoísmo e a insegurança. Insensibilidade, eu considero a nossa dificuldade de perceber várias coisas, que é a vez do outro falar, que ele precisa ser ouvido até o fim, que os nossos relatos pessoais longos e detalhados são chatos, as pessoas não querem saber, que diálogos têm dinâmicas que precisam ser decifradas para que as conversas sejam boas, que quem está falando tem que ler a linguagem corporal do que está ouvindo e improvisar a solução quando o desinteresse do outro se manifesta, porque se manifesta assim. As pessoas demonstram quando o interesse delas se rebaixa, mas o nosso analfabetismo de leitura corporal é um desastre. Uma vez uma mãe me falou o quanto seu filho adolescente não contava nada em casa e ela andava preocupada com todo o segredo que envolvia a vida dele. Conversei com aquele menino, uma graça, abarrotado de conteúdos, não parou de falar um instante. E aí, em algum momento, eu perguntei para ele o que ele achava que gerava essa sensação de que ele era trancado. Ele disse: Lu, vou te falar com tranquilidade. Eu não falo em casa porque não acho que, na real, alguém tenha vontade de me ouvir. Eu não percebo na linguagem corporal dos meus pais que eles estão a fim de escutar o que eu tenho a dizer. Que insight incrível! Isso mudou a perspectiva daquela mãe, daquela família, e também me fez aprender muito sobre linguagem corporal de escuta. O egoísmo, que é o segundo ponto. O egoísmo explica essa apropriação indevida do espaço de dizer, porque escutar é uma generosidade. Quem ouve precisa se entregar na escuta, se mudar para o endereço do relato e se perceber dentro da história do outro. É só quando nos mudamos para dentro da narrativa que nascem as perguntas, e as perguntas é que vão realmente produzir um diálogo. O que você sentiu? Quem mais estava lá? Tinha mais opções para você escolher? O que você pensou naquela hora? Quando foi que isso aconteceu? Ouvir é perguntar. Como são admiráveis as pessoas que sabem perguntar. E a nossa generosidade é que vai nos permitir avaliar o benefício que a nossa escuta vai gerar na alma do outro. Mas nós não queremos saber disso. Só queremos falar, falar, falar e temos nos tornado pessoas patéticas, cansativas, os chatos oficiais de todos os jantares, de todos os encontros, de todas as happy hours. Um dia desse, fomos à casa de uns amigos que fizeram uma reforma e estavam inaugurando essa parte nova. E eu vou dizer com muito carinho, com muito respeito, lá tinha um falador inveterado. Ele monopolizou todos os temas. Quando uma pessoa emitia uma fala, ele se apropriava do tema e começava a contar uma história dele sobre aquele fato que estava sendo dito. Eu fiquei só observando, cansada, muito chateada com aquele momento, muito entediada, e eu resolvi decifrá-lo. E o que eu decifrei? Que quando uma pessoa faz isso, no começo ainda há uma luta para readquirir o direito de falar, mas depois todo mundo vai cedendo e desistindo. A pessoa monopoliza a conversa e o encontro vira o que esse virou, um verdadeiro fiasco. A terceira e mais forte razão que produz a necessidade de protagonizar uma conversa em detrimento do direito do outro falar é a nossa insegurança. Controlar a conversa e direcionar os holofotes para nós é uma forma inconsciente de garantir a atenção para a nossa insignificância. E como não funciona, isso vira um processo insaciável e infinito. É mais ou menos assim.
Se eu contar a minha história, relatar as minhas viagens, encontrar um jeito de informar o meu currículo, mostrar as coisas que eu adquiri, mostrar o que tenho, falar do meu carro, talvez eles não percebam aquilo que eu não sou. Lamentavelmente, não é isso que ocorre. Na vida social e na vida corporativa, as pessoas fazem a leitura contrária. Elas leem as nossas faltas na expressão dos nossos excessos e passam até a ter uma certa pena de nós, por isso. Para o falador inveterado, o fracasso social é simplesmente inevitável. As pessoas suportam nossas falas excessivas porque não querem nos magoar, mas ninguém admira os superfaladores. Todos querem se afastar desses contadores de casos. As pessoas mais agradáveis de conviver são as que querem saber e não as que querem, a qualquer custo, contar. Então, precisamos amadurecer para sair desse lugar infantil de recusa quando não somos o centro das atenções. Precisamos nos trabalhar para não sentir angústia quando é a vez do outro falar, contar suas histórias e relatar seus sentimentos. E não interromper, jamais. Interromper só se for por interesse de saber mais sobre o que o outro está dizendo, e não para fazer aquela complementação chata e desinteressante, que nada mais é do que a nossa estratégia para virar o protagonista da fala. Só crianças não sustentam as marcas da coadjuvância. Então, vou terminar minha fala terapêutica propondo uma reflexão objetiva sobre o nosso lugar nas conversas, sobre a nossa inadequação nos diálogos dos quais participamos. Quando no encontro com amigos e colegas de escola ou de trabalho você ouvir muito a sua própria voz, pare um pouco, escute, pergunte sobre os sentimentos dos outros. Escutar é ser generoso. E ser generoso, além de ser uma grande delicadeza, é uma das formas mais contundentes de ser humano. Deixe de ser insensível. Por favor, pare de ser egoísta. Saia desse lugar de insegurança, porque é na escuta que você se vincula. Nós todos estamos buscando o senso de pertencimento. E eu acho que nunca foi tão oportuno como atualmente oferecer acolhimento de escuta aos nossos amigos, colegas de trabalho e parceiros de cotidiano. Eu termino usando como metáfora a historinha que contei no início do jogo da Copa na minha infância. Escute, não interrompa. Deixe que todas as pessoas do grupo contem livremente sobre o dia em que cada um furou o pneu do seu carro, nesses percursos da vida, numa pressa qualquer de chegar.